Fala minha classe, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre as duas categorias de cavaleiros que existiram, no período de ascensão da classe de cavalaria como classe social, Então hoje nós vamos aqui dar os moldes que a sociedade impôs aos grupos de cavaleiros. Então sai do WhatsApp, meu querido, e aperta o play. It's not a game, it's a rich thing. E aí, gente, tudo tranquilo, tudo beleza com vocês? Hoje nós temos elemento novo aqui no cenário. Nós estamos com o quadro, meu amigo, agora meu companheiro de gravação. E com certeza você já deve ter ouvido falar em Rei Arthur, nas aventuras dos Cavaleiros da Távola Redonda. Você também deve ter ouvido na Espada Excalibur, Então todos esses elementos fazem parte do místico, daquela coisa de encantado que se estabeleceu em torno da cavalaria. Mas hoje nós vamos falar de dois cavaleiros que pouco se ouve falar, Até porque quando a gente fala em cavalaria, em Távola Redonda, a gente fala principalmente de Rei Arthur, do Sir Lancelot Percival, Que são ali os principais cavaleiros da Távola Redonda. Hoje nós vamos falar do Sir Gawain, que é o Senhor Galvão, também como a gente pode chamar, e do Senhor Galahad. Esses são os dois modelos, naquele livro que eu trouxe para vocês nos stories há um tempo atrás, que é por onde eu tenho base para essas aulas de cavalaria, que é o Em Nome de Deus, da Neila Matias, Então vamos lá. Quando a cavalaria começou a ter essa ascensão social lá no século XIII, a partir desse momento, não só ela vai se estabelecer e vai receber influências ali nobres, de reis, de príncipes, de senhores de suas propriedades, como também ela vai sofrer influência da igreja. Quando as invasões bárbaras começam, que os grandes centros urbanos vão sendo desabitados e esses grandes senhores vão para suas terras, para o rural, como a gente pode se dizer, a igreja, ela tem boa parte dessas terras. Só que ao mesmo tempo em que ela tem boa parte dessas terras, ela fica desprotegida. Desprotegida em que sentido, Sara? Ela fica desprotegida porque ela não tem um grupo militar, uma segurança que possa estar protegendo essas terras de saques, de roubos, de invasões que ela mesma sofreu. Então o que a igreja vai começar a fazer? Vai começar a recrutar esses cavaleiros, para serem cavaleiros, como a gente pode dizer, um cavaleiro eclesial, um cavaleiro da igreja, algo assim, que vai defender a igreja. A partir do momento em que ela começa a ter esses adeptos, começa a formar o seu grupo militar, ela vai começar a influenciar diretamente na forma como esses cavaleiros devem se comportar. Vale lembrar que a igreja ali no período dessas invasões bárbaras, vão ter os embates, as guerras ali, nesse momento em que o cristianismo começa a se expandir, ele vai começar a ter curvas, caminhos bastante sangrentos, Então a igreja ela precisa começar a moldar, ela entende que ela precisa começar a moldar não só a forma como esses cavaleiros se comportam perante a sociedade, mas também a forma como essas guerras são travadas. E aí vai existir o Pax Dei e o Trégua Dei, que isso depois eu posso explicar para você. Mas a partir do momento em que ela vai dar tons simbólicos de santidade, de purificação para esses cavaleiros, para suas armaduras, para suas espadas, ela vai começar a dizer como um cavaleiro deve ou não se comportar. E aí que vai se estabelecer o bom e o mau cavaleiro. Mas antes disso, por favor, não se esqueçam, te inscreve aqui no canal, dá o teu like, compartilha nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e por aí vai. Mas não te esquece, tá bom? Então vamos lá. O bom cavaleiro, ele vai ser representado na figura do Galahad. Dentro da história da Távola Redonda, dentro da história da Demônio do Santo Graal, que é um dos livros que conta ali toda a trajetória do Rei Arthur, com seus cavaleiros, ele vai ter um papel principal no sentido de que quando os cavaleiros vão atrás em busca do Santo Graal, que é representado ali na figura de um cálice, que seria o cálice que foi utilizado por Jesus Cristo
na última Santa Ceia, né? Nem todos os cavaleiros vão conseguir chegar até o Graal, serem dignos de conhecer o Graal, de conquistar o Graal. Galaaz, ele é nobre, ele vem de uma origem nobre, né? A partir também desse momento, lembrei aqui, vale dizer pra vocês, todos os cavaleiros, a cavalaria, ela vai se tornar algo nobre. Então, só era composta, ela só vai se tornar, vai ser composta apenas por cavaleiros com sangue nobre. Então o Galaaz, ele também é da linhagem do Arthur, do rei Arthur, né? Mas a aproximação familiar dele com o rei Arthur é um pouco mais distante do que a do Gawain, né? Então vamos lá. Por que Galaaz pode ser usado como um exemplo de cavaleiro, de bom cavaleiro? Primeiramente, porque ele é temente a Deus. Ele jejua, ele ora, ele faz adoração ao Santíssimo, ao Divino, né? Então todas essas questões de você ter a vida religiosa no seu dia a dia, de você não deixar ser tomado pelos pecados da carne, pelos pecados do mundo, vai tornar Galaaz um guerreiro, um cavaleiro santo, um cavaleiro digno do Graal. Ele leva uma vida santa, ele abdica de todos os prazeres mundanos, de todos os prazeres que a sua riqueza familiar, por ser nobre, vai impor a ele, né? A questão de ser cavaleiro, de ser nobre no século XIII é uma questão de ostentação, tá? Baldinho de cerveja, baldinho de chopp, né, na balada, no camarote, a galera de cavalaria tinha, né? Obviamente não tinha, né? Balada, né? Mas vocês conseguiram entender o que eu quis dizer pra vocês. Pô, não sabia. Então ele vai se tornar esse cavaleiro santo. Então só ele, Galaaz e Percival, o Sir Percival, vão ter direito, vão conseguir conquistar e ser digno do Graal, tá? Então não é todo mundo dentro da Távola Redonda que se torna digno do Graal. E a igreja, ela vai influenciar diretamente no comportamento do Galaaz. Muito diretamente, né? Até mesmo porque os cavaleiros da Távola Redonda, eles vão ali durante muito tempo defender, né, ali o Império Romano, o que restou do Império Romano, a questão do catolicismo, e enfim. E agora a figura do cavaleiro mau, do mau cavaleiro. Por que mau cavaleiro? Por que Sr. Gawain ou Sr. Galvão? Por que mau cavaleiro? Porque tudo quanto era de ostentação, de inferir as regras da cavalaria, de inferir as regras que a igreja propunha para esse grupo social, Galvão fazia. Vamos dizer que ele era meio que o X9 da turma, não no sentido de entregar os seus companheiros, mas no sentido de ferir, né, de não se comportar como um cavaleiro da Távola, um cavaleiro temente a Deus deveria se comportar. Então, tipo, ostentação, vida profana, mulher. E dentro, por exemplo, nas empreitadas, né, que esses cavaleiros do rei Arthur faziam, ele era daqueles que, tipo, estupravam as mulheres, incendiavam as casas. Ele era desses, né? Então, por isso ele levava uma vida profana, uma vida repleta de pecados e de sangue, né? Porque o que a igreja vai dizer? Que você tem que proteger as viúvas, a igreja, e aqueles que não têm condições de se proteger, de se manter, os pobres. E ele não fazia nada disso, né? Então por isso ele não é o cavaleiro ideal, ele não é o modelo exato de cavaleiro a ser seguido. E muito menos aquele que vai chegar até a descoberta do Graal, né? E olha que o Gawain, ele é neto direto do Uther Pendragon, que é o pai do rei Arthur, né? Então, a nobreza, a cavalaria para ele vai ser tipo, como se fosse uma questão de obrigação, né? E que dali ele conseguia viver a vida de ostentação ao qual o mundo oferecia para ele por ser nobre, por ser cavaleiro, né? Então vai existir esse conflito de ideal, né? A igreja ela vai bater muito de frente em relação a como esses cavaleiros devem se comportar, a quem esses cavaleiros devem se proteger, né? Mas aí quase pro final da vida dele de cavaleiro, ele vai tentar ali se recompor de seus pecados, né? E se tornar um pouco temente a Deus. Mas ainda assim, ele vai passar bem longe de ser um Galaaz da vida. É tipo aquela história que você tem seu primo, né?
Seu primo vai lá, passa em primeiro lugar em medicina, faz um mestrado, um doutorado, você escolhe fazer, sei lá, nada da vida, entendeu? E a família vai dizer, olha, por que tu não é igual ao teu primo? Olha, teu primo já comprou uma casa, teu primo já comprou um carro, entendeu? Então é tipo meio que essa relação. Não só a sociedade vai dizer que é isso, mas também a igreja, que aqui já tem um papel influenciador direto na questão social da Idade Média. E é isso, gente. Então, mais uma vez, te inscreve, dá teu like, compartilha e até o próximo vídeo.